Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Dia 10 de junho de 2024, 14 horas e 8 minutos. Estamos começando até um pouquinho antes do horário previsto a nossa live especial sobre a visita do canal Caiafa Master e da reportagem de Infodefensa, a linha de produção, a linha de montagem da aeronave KC-390 Millennium ou C-390 Millennium, um jato de transporte militar de alta performance na categoria de até 26 toneladas. E hoje a gente vai trazer para vocês aqui uma série de informações a respeito do programa C-390 Millennium, do que nós vimos na linha de produção, nos 3 hangares dedicados à atividade de se construir o avião, dirimir dúvidas, trazer algumas novidades com relação às entregas, né? Mas vamos aguardar primeiro, o pessoal está chegando. Boa tarde, Adriano Silva, Roberto Cosso, Rodrigo Oliveira, Douglas Viola Barbosa. Por gentileza, pessoal, escrevam para mim aí se vocês estão me ouvindo bem. Freitas Caiafa, vi seu nome na CNN. Sim, Freitas. Eu conversei com o Lorival Santana, a gente tem é comum isso, né? Um diálogo entre os jornalistas que trabalham na área. O Lorival Santana, para quem não sabe, é um jornalista de coberturas internacionais em áreas de conflito e em guerras, premiadíssimo, muito conhecido não só aqui no Brasil, como no restante do mundo, em termos de imprensa, em termos de alcance, de credibilidade do trabalho, não é? E a gente está sempre conversando, trocando informações. Eu passei para ele algumas informações com relação à promessa feita pelo presidente francês, Emmanuel Macron, na última quinta-feira, de enviar caças Mirage 2000 5F do inventário da Força Aérea Francesa para a Ucrânia. Essa promessa ele fez antes de sofrer uma derrota acachapante nas eleições parlamentares da União Europeia. Inclusive, ele está colocando agora data para turno e retorno de uma nova eleição parlamentar na França, justamente por não ter conseguido maioria nas eleições parlamentares da União Europeia. Mas, com relação ao Mirage 2005, o que eu passei para ele é que é uma importante aeronave para o acervo da Ucrânia, mas não é um avião páreo, por exemplo, para os caças mais avançados da Força Aérea Russa, o Sukhoi Su-30 e o Sukhoi Su-35, na medida em que é um avião datado, com um sistema de radar de busca eletrônica analógico, equipado com as versões mais antigas dos mísseis Mika, tanto guiado por radar Fire and Forget, quanto na versão por infravermelhos. É um excelente avião, tem uma capacidade multi-alvos inicial. Na configuração atual do Mirage 2000 5F, é uma aeronave muito bem equipada para o final dos anos 90 e início dos 2000. Não é exatamente o representativo das capacidades francesas estado da arte. Essa categoria pertence ao Rafale. Aí entra o meu ponto de vista pessoal. O Macron consegue uma equação interessante, onde ele envia aviões de caça para a Ucrânia, junto com os norte-americanos que enviam os seus caças F-16, de diferentes procedências, e ao mesmo tempo ele não entrega nenhuma tecnologia digital mais recente ou mais sensível com relação ao que é usado no Rafale, e consegue esse equilíbrio de enviar uma aeronave bastante interessante do ponto de vista dos ucranianos, que quase nada tem, então qualquer coisa que chegar com uma certa capacidade tecnológica é muito bem-vindo. Então, estamos assistindo de uma maneira muito interessante uma verdadeira ocidentalização total, também,
do setor Força Aérea da Ucrânia. Enfim, vamos ver como isso vai se desenvolver, quanto tempo vai ser necessário para treinar esses pilotos, como vai ser o processo de transferência desses aviões, e como vai se dar o emprego operacional desses aviões. Lembrando, mais uma vez, como dito pelo Lorival Santana na coluna do CNN Prime, o Mirage 2005F não é uma aeronave que vai pretender vencer num combate aéreo caças do tipo Su-30 ou Su-35. Ele não tem condições para isso, nem radar para isso, nem mísseis para isso. Mas é uma excelente aeronave para ser utilizada apoiando os F-16 em suas missões, no melhor estilo bater e correr. Para esse tipo de função, ele ainda é bastante interessante. Mas vamos dar início, então, à live. Senhoras e senhores, na semana passada, atendendo a um convite da Saab com relação à linha de produção do Gripen e da Embraer, com relação à linha de montagem do KC-390 e de ambas, no interesse de trazer a informação de qualidade, nós, representantes aí da mídia especializada, fomos convidados por essas duas empresas para visitarmos as instalações industriais de Gavião Peixoto, um orgulho do Brasil, um orgulho da América do Sul. E lá nós tivemos a oportunidade de testemunhar essa cena que vocês estão vendo nesta foto que está na imagem. Na extrema esquerda da foto, vocês podem ler na deriva, na estrutura do leme vertical da aeronave, em primeiro plano, KC-390 FAB 2859. Esse aí é o próximo KC-390, o 7º a ser entregue à Força Aérea Brasileira. Nós vimos esse avião lá em Gavião Peixoto semana passada, praticamente pronto. Não é? Nessa foto aí, que já tem um tempinho, vocês veem logo atrás aí o FAB 2855, uma das primeiras aeronaves KC-390 entregues lá em 2019, 2020, e que na época que essa foto foi feita, não tem muito tempo, ele ainda estava passando por um período de cheque geral e atualização para a última versão operacional do avião. Essa aeronave ficou alguma coisa em torno de 10 meses na Embraer em Gavião Peixoto. Ela já retornou ao voo, ela já está operando, já está participando de exercícios e de missões operacionais com a Força Aérea Brasileira, né? Então, coisas muito interessantes que nós tivemos a oportunidade de presenciar na linha de produção do KC-390 e Gavião Peixoto. A primeira delas que a gente traz para vocês com essa imagem é que o KC-390 FAB 2859 já está praticamente pronto, e a entrega dele deve acontecer mais ou menos pela mesma época em que deve acontecer a entrega da primeira aeronave da Hungria, que nós também tivemos a oportunidade de vê-la praticamente pronta, enfim, na área externa, em frente aos os três hangares dedicados à produção do KC-390. Então, a matéria que a gente solta amanhã, em Infodefensa, www.infodefensa.com, na portada de notícias da América Latina, né? Por dentro da linha de montagem do C-390 Millennium em Gavião Peixoto. Foi legal a gente fazer essa visita, porque 2 dias depois da nossa visita, né, o primeiro voo do segundo Embraer C-390 Millennium encomendado por Portugal aconteceu justamente no dia 7 de junho de 2024, 2 dias depois, após a reportagem de Infodefensa visitar a linha de montagem dessa aeronave e constatar presencialmente o voo iminente do exemplar português, cujo número de série é o 26902. Né? Ocupando 3 enormes hangares, um dos quais também recebe a linha de montagem e modernização do M314 Super Tucano, a linha de produção do KC-390 respira trabalho e impressiona pela sua altíssima tecnologia.
E aí, vamos passar para uma outra foto aqui. Todas as fotos já são da parte mais ao fim da produção, quando já foi feita a junção asa-fuselagem, e a aeronave está entrando na sua montagem final, tá, gente? Isso tem um motivo, segredos industriais na fabricação das asas e segredos industriais na junção asa-fuselagem não podem ser revelados e também não podem ser fotografados. Existe toda uma rígida questão de segurança envolvendo isso. Todas as fotos que os senhores estão vendo foram fotos produzidas pela Embraer e entregues pela Embraer depois de um rígido controle para ver o que está na fotografia. A nossa visita ela foi totalmente documentada na linha de produção do Gripen, mas na linha de produção do KZ-390 somente a Embraer pode produzir imagens e elas só são liberadas depois de um cheque de segurança. Então nós temos aqui outra aeronave destinada à Força Aérea Brasileira, e aqui a gente esclarece o seguinte: pela foto e pela matrícula, pelo que a gente conseguiu apurar, esse aqui é o FAB 2856, que está passando agora pelo mesmo processo de cheque D e atualizações para a versão atual operacional após o FAB 2855. Tá? Então aqui, essa foi mais uma aeronave das primeiras entregues para a Força Aérea Brasileira, que após um período de intenso uso aí de cerca de 3, 4 anos, né, considerando que já estamos em 2024, esses aviões retornam para a fábrica, passam por uma revisão geral e todas as atualizações e desenvolvimentos já feitos para o KC-390, lembrando que a última aeronave que sai da linha de produção já recebe desenvolvimentos e implementos que a tornam diferente das primeiras entregues, e esse é o processo para você manter a padronização. Então agora nós já temos as próprias Força Aérea Brasileira passando por esse processo absolutamente natural e previsto em contrato, de mantenimento, revisão geral e atualização das aeronaves com as últimas capacidades agregadas ao projeto. Então, nessa foto aqui a gente tem o 2856 passando por esse processo. Né? Então, vocês percebam aqui que as carenagens dos sponsons foram removidas, os motores foram removidos, deixando expostos os pilones, né, de fixação dos motores, partes da cauda também, inclusive superfícies de controle removidas, para fazer o trabalho todo de revisão geral. No nariz, o radar também removido. Toda a parte de cockpit também removida, para depois ser reinstalada com as atualizações. Esse é um trabalho que exige um planejamento muito bem calculado, porque você tem aqui tanto posições na linha de produção para as aeronaves encomendadas, como trabalho feito em aeronaves de clientes que já retornam para um processo previsto. Tudo isso milimetricamente, matematicamente estudado, calculado e planejado pelo pessoal envolvido na linha de produção do C-390 Millennium e Gavião Peixoto. É um trabalho que impressiona, primeiro, pelo tamanho das instalações, segundo, pela quantidade gigantesca de peças, pecinhas e coisinhas que vão ser instaladas na aeronave. Né? É um negócio impressionante. Aqui a gente tem o FAB 2854, se eu não me engano, esse aqui foi o segundo avião entregue em 2019, sendo liberado para fazer o seu primeiro voo depois de sair da linha de produção. Aqui ele já está praticamente completo, né? Ele está só com algumas carenagens que não estão instaladas devido a algum trabalho que está sendo feito, mas isso dá uma amostra bem interessante de como são essas instalações. São 3 hangares, esse aqui é um deles, né?
E observem que vocês estão vendo ali que tem uma bandeira do Brasil logo acima da porta de um dos hangares da linha de produção do KC-390, e no hangar de montagem final dos aviões, que é a próxima foto que a gente vai mostrar, é muito interessante porque você tem as bandeiras de todos os países que já são clientes do KC-390, são 7 países hoje, incluindo a bandeira da Coreia do Sul. Chamou muita atenção isso. Ainda não tem a aeronave da Coreia do Sul na linha de produção, mas o contrato já foi assinado. Contrato assinado, bandeira do cliente lá na fábrica, além da bandeira do Brasil, que é preponderante. Então vamos para a próxima. Essa foto, ela é sensacional, é a mais atual da nossa visita, tá? Então nós temos aqui em primeiro plano nós temos aqui em primeiro plano a terceira aeronave de Portugal, ainda sem ter recebido as asas, a integração das asas, tá? Mas ela já está com a fuselagem, o processo de fabricação todo concluído, está recebendo sistemas e vai ser a próxima a receber as asas, né? Essa parte toda aqui recebe uma série de tubulações hidráulicas, cablagens, quilômetros de fios, condutos, tubos, enfim, isso é coberto depois com uma carenagem, e aqui é onde vocês estão vendo essas flanges, esses montantes, é onde a estrutura da asa, que já foi unida, né, a asa esquerda e a asa direita foram unidas, se transformando em uma única peça. Então esse conjunto todo da asa ele é montado aqui, ele se encaixa aqui. Nas laterais da fuselagem, não dá para ver aqui na foto, mas nas laterais da fuselagem, na área dos esponsos, você também tem encaixes estruturais robustos, grandes, bastante significativos, dá para entender bem como é o processo de produção. Então a asa, quando ela está pronta, ela é descida aqui por guindastes móveis que correm pelo teto aqui desse hangar, e que suportam várias toneladas, né? A peça descida, encaixada aqui, e aí ela vai ficar com aspecto que essa aeronave que está logo à frente aqui já apresenta. Essa aqui é uma das aeronaves da Hungria, número 610, né? Ela já recebeu a asa, e a parte toda estrutural ainda vai receber uma enorme carenagem dividida em várias peças, tudo de fibra de carbono, que cobre toda essa parte aqui de cima, né? Ela vai receber também aqui esse cone final aqui da cauda, a rampa hidráulica, a rampa de carga, os pilones onde são instalados os motores, né? Mas ela já recebeu a integração, que é a grande mágica, o grande segredo na produção dos aviões da Embraer, integração asa-fuselagem. Eles não deixam ver isso de jeito nenhum. E, dando zoom mais um pouquinho, a gente vê ali o último avião que vai ser entregue, o próximo avião que vai ser entregue para a Força Aérea Brasileira, o FAB 2859, não é? E lá fora a gente consegue ver um pedacinho do avião português, que fez o seu primeiro voo no dia 7, e um pedacinho também do avião húngaro. Então essa é a foto mais próxima do que nós vimos lá em Gavião Peixoto. Se eu não me engano, essa foto foi no dia da nossa visita, eu tenho dúvidas sobre isso, mas se não foi no dia da nossa visita, foi um ou 2 dias antes, né? Então isso mais próximo da configuração que nós visualizamos. Aqui já é o terceiro hangar, onde você tem a integração asa-fuselagem numa parte e a montagem final em outra parte. E vamos falar um pouquinho do KC-390 enquanto produto. Antes da gente começar a falar sobre isso, explicar uma coisa aqui. No primeiro hangar
da linha de produção do KC-390, nós temos 2 gabaritos gigantes, rotatórios, onde são montadas as asas. Cada asa ela é fabricada em 2 metades que depois são unidas. Quando essas 2 metades são unidas, uma parte importante dessa asa se transforma em um tanque selado para combustível. Então, boa parte da asa da aeronave é molhada. Ela recebe combustível, né? A própria estrutura da asa funciona como um tanque de combustível. E você tem 2 robôs fantásticos que atuam junto a esses 2 gabaritos de montagem da asa esquerda e da asa direita. Esses robôs eles fazem 60% das furações, das medições usando laser, é tudo na casa de microns, tamanho a precisão da fabricação de um avião, e também aplicam selante nessas furações que eles fazem e checam as medições para ver se está tudo certinho. O restante é feito, obviamente, pelos trabalhadores, pelos colaboradores da Embraer, porque ainda existem certos processos dentro da produção que demandam a versatilidade e a capacidade de trabalho humana. Na verdade, então você tem a produção das asas neste primeiro hangar, que também recebe a linha de montagem do Embraer 314 Super Tucano mais ao fundo, tem uma parte separado para a linha de produção do M314 Super Tucano, ou linha de produção ou modernização, né? Mas tem uma parte dedicada para o programa do Super Tucano nesse primeiro hangar, que é gigantesco, e que a Embraer não mostra. Você não. Eu procurei bastante e eu não consegui encontrar imagens desses gabaritos de produção, dos robôs. Essa realmente é uma parte que a Embraer guarda, um segredo muito bem guardado. Desse hangar, a gente foi para o segundo hangar, onde é feita a produção do charuto da fuselagem, e aí entra o DNA multinacional do programa, né? No segundo hangar, para a produção do charuto da fuselagem, vamos chamar de charuto, né? Para a produção do charuto da fuselagem, você tem as partes feitas em Gavião Peixoto, pela Embraer, e você tem as partes que são entregues pelos parceiros multinacionais do programa. Então, você tem parte que vem da Argentina, você tem parte que vem da República Tcheca, você tem partes que vêm de Portugal, da OGMA, não é? E essas partes elas são unidas na linha, no hangar de produção da fuselagem, na linha de produção de fuselagem. O avião ele é dividido em pelo menos 3 partes principais em termos de fuselagem. Então você tem a parte dianteira da fuselagem com o cockpit e o posto de pilotagem. Você tem a parte central da fuselagem com toda aquela montagem de suporte da caixa estrutural da asa, né? E você tem a parte da cauda, a parte da traseira da aeronave, onde vai ser feita a montagem da rampa de carga e das superfícies de controle. O processo é bastante sofisticado. Participação especial da Luna, o meu cachorro, a minha cachorra. Ô, Luna! Obrigado por isso. Então, essas partes dianteira, central e traseira da fuselagem, elas são manejadas por essa linha de produção correndo sobre trilhos com suportes especiais. Todo o alinhamento dessas partes, na hora que elas vão ser unidas, é checado a laser. Então você tem um sofisticadíssimo sistema que te garante que todo o processo de produção de todas as partes da aeronave estão corretamente alinhadas. Falando no português de boteco, não tem avião empenado, está tudo retinho, tudo niveladinho, né? Tudo bonitinho. E quando você tem esse processo de junção das 3 partes da fuselagem do charuto concluído, você começa a colocar a parte interna,
com o piso da fuselagem, com todas aquelas capacidades multifuncionais relativas às configurações de transporte da aeronave. Você vai colocar tudo relativo às instalações de sistema elétrico, hidráulico, cablagem de eletrônicos, preparação para a instalação dos aviônicos. Tudo isso é feito nesse segundo hangar, que é o hangar de produção da fuselagem, do charuto. Quando esse trabalho é concluído, essa fuselagem é montada em cima de um dume de trem de pouso, né, que é um falso trem de pouso, é um carrinho, né, da linha de produção. Essa fuselagem ela é conectada nesse carrinho, nesse trem de pouso dume, e é movida para o terceiro hangar, que é esse que vocês estão vendo na imagem aí, para ser realizada a junção das asas com a fuselagem e a montagem final, né? Então, o processo de fabricação do KC-390 ele é altamente sofisticado. Na produção da fuselagem são utilizados 8 robôs, são 2 robôs para a produção das asas, um para a asa esquerda e um para a asa direita, e na produção da fuselagem, do charuto da fuselagem, são empregados 8 robôs, que também executam trabalhos de furação, medição, aplicação de selante, uma série de outras atividades complexas, tá? E vamos dar números, o pessoal gosta muito de número. Pessoal do Super Trunfo, atenção, momento Super Trunfo na live sobre a linha de produção do KC-390. O que é o momento Super Trunfo? Um oferecimento, você que não sabe o que é Super Trunfo, não teve infância. Bom, o pessoal gosta muito de números, vamos a eles, ok? Vamos a eles, né, Caiafa? Vamos lá. A operação da Embraer Defesa e Segurança para fabricar o C-390 Millennium em Gavião Peixoto está produzindo e entregando 6 aviões por ano na atualidade. Mas as instalações existentes suportam um ciclo de produção máximo de até 18 aviões por ano. O que existe em Gavião Peixoto está dimensionado sem a necessidade da Embraer ter que fazer nenhuma outra grande mudança que não seja mão de obra, né? Como está lá, como nós vimos, você pode chegar até um máximo de 18 aviões por ano. Segundo o que nos foi informado durante a visita, a empresa trabalha com uma expectativa de atingir a capacidade de entregar uma aeronave por mês até o ano de 2030 ou antes, mas pela projeção, pelo que existe hoje em termos de aeronave encomendada, mais negócios prestes a serem fechados e considerando a linha de produção de Gavião Peixoto, né, a empresa espera chegar nesse ritmo de um avião por mês por volta de 2030. Né? Mercado. O mercado quer o C-390 Millennium. Vamos aos números. Né? No total, o C-390 Millennium já é uma realidade hoje para 7 países. 2 deles já operam o avião, Brasil e Portugal, e a Hungria deve receber o seu primeiro avião ainda no ano de 2024. Holanda, Áustria e República Tcheca devem receber seus primeiros aviões a partir de 2026, sem contar os aviões da Coreia do Sul. São 37 aviões encomendados. Ok. Vamos lá. Um início auspicioso para uma aeronave com potencial de vender, segundo dados fornecidos pela Embraer, uma aeronave com potencial de venda de até 490 exemplares nos próximos 20 anos, especialmente nos mercados do Oriente Médio, Golfo Pérsico e Ásia-Pacífico, um mercado calculado em pelo menos 60 bilhões de dólares ou mais. 60 bilhões de dólares. Com preço base de 115 milhões de dólares por exemplar, isso vai variar dependendo dos equipamentos e dos requerimentos do cliente para colocar no avião, mas como preço base, a aeronave Green
de 115 milhões de dólares, o C-390 Millennium está posicionado na faixa mais lucrativa do mercado de aeronaves militares de transporte multifuncionais, entregando até 26 toneladas em locais de difícil acesso com velocidade de cruzeiro estimada de 470 nós. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, a aeronave concorrente, que eu nem diria que é concorrente, mas a aeronave que está sendo substituída pelo KC-390, na melhor condição de emprego, ela ainda voa cerca de 130 nós menos do que esses 470 nós do KC-390. Transportando menos. Segundo dados fornecidos pela Embraer, 90% das oportunidades de mercado tem esse perfil em todo o mundo. Ou seja, qual é esse perfil? A carga está entre 20 a 30 toneladas e a aeronave está numa faixa de 100 milhões, cento e poucos milhões de dólares de custo, que é exatamente onde se encaixam o C-390 e o avião que ele pretende substituir, que já está em fim de carreira. Bom, vamos voltar aqui, né, Caiafa, para a gente poder colocar essas imagens aqui do que a gente acabou de falar. Essa é uma apresentação que a gente teve acesso da Embraer Defesa e Segurança, com essa foto maravilhosa de abertura. E nós temos aqui o C-390 Millennium, uma combinação imbatível. 19 aviões para o Brasil, 5 aviões para Portugal, 2 aviões para a Hungria, 5 aviões para a Holanda, 4 aviões para a Áustria, 2 aviões para a República Tcheca e o contrato com a Coreia do Sul assinado, mas ainda não podemos divulgar a quantidade de aeronaves. Essa informação ainda não é pública. Desse total de 37 aeronaves encomendadas, 6 aviões, na verdade podemos atualizar para 7, e logo vamos atualizar para 8, né, já que a gente viu esses aviões, o que voou de Portugal e o que deve voar logo é húngaro, né? E, além de já ter esse início auspicioso no programa, você tem aqui as informações de mercado. Então, o C-390 hoje tem um payload de 26 toneladas, ou 57 mil libras, com uma velocidade máxima de cruzeiro padrão de 470 nós. O Lockheed Martin C-130J Super Hercules tem um payload de 20 mil libras, 20 toneladas, ou 44 mil libras, e a sua máxima velocidade de cruzeiro ideal, 355 kts. Então, a gente já vê aí quem é quem, a diferença de performance é expressiva, tanto no peso quanto na velocidade. Né? As vantagens do C-390 destacadas pelos seus clientes. Grande disponibilidade e menor necessidade de manutenção. Alta produtividade para o avião. Versatilidade. Você é capaz de configurar o avião para voar diferentes tipos de missão sem grandes traumas, sem grandes problemas. E é uma aeronave que está disponível para ser usada em movimentos estratégicos, ou seja, quando você precisa do avião, ele está lá para cumprir a missão. Isso são coisas colocadas por quem já é cliente do avião, ou seja, a Força Aérea Brasileira, a Força Aérea Portuguesa, aliás, o Esquadrão Rinocerontes, os Tugas, o pessoal que opera o avião lá na Força Aérea Portuguesa, na FAP, só elogios para o KC-390, eles estão literalmente apaixonados pelos seus aviões, breve vão receber o segundo, não é? Então, uma explicação sobre o que é o mercado para o C-390 Millennium hoje. 9% das aeronaves que podem ser negociadas vão ficar nas Américas, isso considerando contrato qualquer futuro com os Estados Unidos, tá? 14% desse mercado de 490 aeronaves previstas de serem vendidas ficaria na Europa, 9% nas Américas, 11% no continente africano, e os dois principais mercados para o C-390 Millennium, Oriente Médio e Golfo Pérsico, 32% das vendas, e Ásia-Pacífico, 34% das vendas, um mercado avaliado em 60 bilhões de dólares ou mais.
ou mais, num horizonte de vendas pelos próximos 20 anos, com o avião se mantendo atualizado, com o avião se mantendo capacitado e tendo plenas condições de atender cenários de operações integradas, inclusive com aeronaves de quinta ou de sexta geração, etc, etc, etc. O próprio KC-390 pode sofrer modificações de projeto futuras que o tornem uma aeronave mais discreta, mais difícil de ser detectada, mais furtiva para operar missões especiais de reabastecimento em voo em zonas críticas, em zonas de combate. Ele já apresenta uma capacidade de sobrevivência superlativa em zonas de conflito, em hotspots. É um avião que consegue operar com uma certa segurança, ele consegue se defender. Ele possui um sistema de autodefesas bastante sofisticado. Então, hoje, essa é a visão Embraer do que é o avião, do quanto ele vale ao longo dos próximos 20 anos em termos de negócio e quais são as regiões de maior probabilidade de negócios. E isso combina com a Duna, bate com as informações que a gente tem referentes às conversas que existem hoje na aquisição do C390 Millennium. Então, se você colocar, igual está na tela aí para vocês verem, né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra uma visão geral dos competidores. Né? Então, na categoria de 10 a 20 toneladas, você tem o C295, campeão, vende muito bem, a Airbus satisfeitíssima com a aeronave. Você tem o C-27J Spartan, hoje da Leonardo, na casa de 52 milhões, 58 milhões de dólares. Cada C295 hoje tem um preço green aí entre 38 e 46 milhões de dólares. Né? O AN-78 ele aparece aqui até por uma questão de respeito ao fato de ter um protótipo existente. Mas eu nem colocaria ele nesse slide. Tanto que não tem uma base de preço, não é? Ele não tem informações, ele simplesmente está ali. Ele aparece ali, mas para mim é um avião que não existe. Né? Já o IL-276, esse é um pouco mais plausível, a ver o que a Rússia pretende fazer no programa dessa aeronave, mas ele estaria disponível por volta de 2028, essa estimativa, tá? E o preço dele seria em torno de 60, 70 milhões de dólares. É o famoso barato que pode sair caro. Pelo menos é o que dá para a gente brincar com relação ao IL-276 no momento. E, na faixa consolidada, você tem o C390, que começou a sua carreira operacional em 2019 e hoje está com um preço green estimado entre 115 a 130 milhões de dólares, dependendo da configuração do cliente. Né? E a única aeronave que existe hoje no mercado para tentar fazer alguma coisa é o C-130J, da Lockheed Martin, que entrou em serviço nessa versão Super Hercules em 1999, mais de 20 anos atrás, né? E que está cotado no mercado hoje entre 100 milhões e 120 milhões de dólares. Mais de 90% das oportunidades do mercado de aeronaves de transporte militar está exatamente nessa faixa de aviões entre 20 e 30 toneladas e com um custo unitário de aquisição de pouco mais de 100 milhões de dólares. Acima dessa categoria, que é o filé do mercado, você tem concorrendo praticamente sozinhos o Kawasaki C2, japonês, que entrou em serviço em 2013, que é uma máquina bem maior que o KC-390. Eu tive a oportunidade de ver esse avião no Paris Air Show e posso garantir para os senhores que ele é bem maior que o KC-390. Esse já está numa faixa de preço green avaliado entre 170 milhões de dólares a 190 milhões de dólares, quer dizer, é um investimento bem maior, bem mais considerável. Né? E ele aí entre 30 toneladas de carga, um pouco mais, talvez, né? E o A400M da Airbus, que entrou oficialmente em serviço em 2012 e que está avaliado aí, green, entre 210 milhões a 230 milhões de dólares.
Ou seja, um Airbus A400M custa praticamente o dobro de um C390 ou de um C-130J Super Hercules. Né? Então, fica muito claro para qualquer um aqui que, em termos de tecnologia, de performance, de preço, o C390 Millennium ele entrega a melhor expectativa em quantidade de carga transportada, com 26 toneladas máximas. Ele entrega a melhor performance porque ele é mais rápido, então ele consegue fazer mais viagens e transportar mais tonelagem, e com consumo específico de combustível possivelmente marginalmente menor do que a aeronave concorrente, que, entre outras coisas, tem 4 motores. 4 motores que significam 4 grupos de manutenção, uma para cada motor, 4 hélices, 4 conjuntos de hélices, uma aeronave turboprop, sendo que cada motor são 7 hélices, então você tem grupos específicos só para manutenção de hélice, para manutenção de motor, consumo de combustível é maior. No KC-390 você faz mais rápido, mais longe, com mais peso, com apenas 2 motores, com o footprint logístico de manutenção muito menor, porque você não tem que ter especialista em hélice. O motor é praticamente o mesmo que você encontra na aviação comercial equipando centenas de jatos Airbus A320 e A321. Então é um motor plenamente difundido mundo afora. Não te traz nenhum tipo de surpresa, nem novidade, e principalmente tem qualificações duplas. Ele é qualificado tanto militarmente quanto no mercado civil, que significa que você não tem nenhum tipo de amarra. Por exemplo, o cliente do Hércules, se ele for pensar em termos de componente para a aeronave dele, ele só vai conseguir isso através de uma certificação militar via Lockheed Martin. Então, ele tem essa camisa de força que o prende nesse sentido. Já o operador do C-390 é o feliz proprietário de um avião que você pode encontrar manutenção e componentes e peças para ele em praticamente qualquer lugar do mundo. E você pode operar esse suporte tanto com as qualificações militares da aeronave quanto com as qualificações civis. Então, entre outras coisas, comprar o C-390 Millennium significa liberdade. Liberdade para usar o avião do jeito que você quiser, aonde você precisar e na hora que você precisar, sem ter que pedir benção para ninguém. O avião é seu. Eu paguei e eu estou usando, dá licença. O avião é meu. E um avião é meu, 100% o avião é meu. Por que isso? Porque você tem a dualidade de qualificação militar e civil, o que te torna livre de você ficar preso a essa questão de, por exemplo, cliente do Hércules, obrigatoriamente, ele passa pela Lockheed Martin e pela qualificação única e exclusiva militar de tudo relativo ao avião, o que significa custos de manutenção muito maiores. Enquanto o KC-390 oferece uma disponibilidade de rampa maior que a do Hércules, sendo necessário para isso uma quantidade menor de pessoas para cuidar do avião, e ele tendo todo um procedimento pré-voo e pós-voo muitas e muitas vezes mais rápido, mais simples e mais eficiente do que as aeronaves de geração anterior. Não importa se você colocou um super no nome. A aeronave tem mais de 20 anos. Enquanto o C-390 entrou em serviço em 2019. Tecnologicamente falando, a comparação fica cada dia mais difícil de ser feita. E, obviamente, que qualquer comparação que seja feita, o KC-390 sai vencedor dessa comparação. Então, fica muito claro que o avião tem um futuro brilhante pela frente, e isso explica as conversas que estão acontecendo. Vamos lá,
Momento, o que vem por aí? KC-390 hoje é um forte candidato para o reequipamento das Forças Armadas Indianas, da Força Aérea da Índia, com uma expectativa de produção de 60 a 80 aviões, com uma abertura de linha de produção do C-390 na Índia, dentro das prerrogativas da filosofia do governo indiano, chamado Make in India, que é justamente trazer parceiros estrangeiros para a Índia e o parceiro estrangeiro vai produzir o seu produto fazendo transferência tecnológica, mas ele tem que produzir o produto na Índia. E assim dá trabalho e dá oportunidades também para empresas aeroespaciais indianas. O KC-390 é um forte candidato de vencer essa concorrência da Força Aérea Indiana para esses aviões. Nos foi falado durante a visita lá em Gavião Peixoto que a Embraer hoje pelo menos 2 potenciais clientes para o KC-390. Se for confirmado o negócio, esse negócio envolve linhas de produção do avião fora do Brasil. Um deles é a Índia, o outro certamente a Arábia Saudita. Todos os indicativos apontam para isso. Né? A gente teve recentemente a construção de todo um processo de habilitações, normatizações, acordos, memorandos de entendimento e uma série de outras premissas burocráticas e operacionais para transformar a Arábia Saudita em um hub de serviços para aeronaves Embraer, não só aeronaves Embraer da Embraer Defesa e Segurança, como aeronaves Embraer executivas e aeronaves Embraer da aviação comercial, os E-Jets de segunda geração e de primeira geração também. Então, o mercado saudita é importantíssimo porque ele, além de ser um mercado bilionário, ele vai ditar o caminho para que outros países da região sigam a escolha dos sauditas. Então, a Arábia Saudita hoje é um desses países onde o sucesso do KC-390 em se confirmando as vendas vai significar uma linha de produção fora do país. A Embraer está preparada para fazer isso. Assim como ela está preparada para acelerar o trabalho em Gavião Peixoto e, como a gente costuma dizer, acelerar flat, meter o pé até embaixo do acelerador, toca o barco. Hoje, a linha de produção do KC-390 trabalha a 1/3 da capacidade instalada. E isso porque, nesse momento, com as encomendas que existem, esse fluxo atende. Mas esse fluxo, à medida que as encomendas forem sendo colocadas, ele vai ser gradativamente aumentado. E a Embraer tem, inclusive, a opção de um terceiro turno, se necessário, trabalhando 24/7 na produção do avião. Portanto, fica amplamente confirmado com sobras o sucesso industrial, o sucesso comercial, o sucesso de projeto, o sucesso de visão de mercado do KC-390. A Embraer acertou em tudo. A Embraer acertou no avião, a Embraer acertou no dimensionamento desse avião, no posicionamento desse avião no mercado. A Embraer acertou na questão dele ter certificação militar e civil, e, portanto, ele ser acessível. É um produto que é real para muitos países que não teriam acesso a essa capacidade, a esse nível de sofisticação, devido a uma série de outros fatores que envolvem essas certificações militares. Então, o C-390, além de ser o melhor produto na sua categoria, de ter a melhor performance, de ser um produto campeão, ele ainda tem essa questão de não ser travado. Ele não está em cima de toda uma construção que poderia dificultar a sua venda dependendo do mercado. Muito pelo contrário, em mercados que se sentem ressentidos por dificuldades colocadas por fornecedores ocidentais, o C-390 é aquela surpresa agradável de um avião moderno, capaz, atual, e que não traz nenhum tipo de limitação política ou geoestratégica na sua comercialização. E, obviamente, é um avião que, para quem o compra, existe a sua força aérea antes do C-390 e existe a sua força aérea
depois do C-390. Perguntem aos portugueses o que eles acham disso. Portugal não tem a menor saudade do Hércules. Foi um avião importantíssimo para eles, a Ogma, isso e aquilo. Ok, página virada. Não se fala em outra coisa na Força Aérea Portuguesa que não seja a operação absolutamente exitosa do C-390 Millennium no Esquadrão Rinocerontes. Hoje eu diria que, em termos de novas vendas do C-390 para países OTAN, os portugueses e o Esquadrão Rinocerontes têm um papel de turma da propaganda. Eu não vou nem falar garoto propaganda, porque ali não tem garoto, todo mundo ali já é bem maduro. Mas os caras estão tendo um papel propagandístico natural, importantíssimo, porque é evidente para todos aqueles que têm acesso à Força Aérea Portuguesa o sucesso que o C-390 está tendo na operação lá, o que é absolutamente natural, considerando o sucesso que o avião está tendo aqui na Força Aérea Brasileira, atuando desde o início em missões reais. Logo de cara, o avião entra em serviço na Força Aérea Brasileira e é uma peça fundamental em diversas atividades ligadas ao combate à pandemia do Covid-19. Né? E agora atuando como um braço logístico do governo brasileiro com relação à questão das enchentes no Rio Grande do Sul, essa situação terrível que o estado do Rio Grande do Sul está vivendo já aí há mais de 2 meses. Né? E nós temos hoje uma ferramenta importantíssima para atuar nesses cenários, seja na paz ou na guerra, uma ferramenta moderna, uma ferramenta muito bem desenhada, muito bem dimensionada, uma ferramenta que você pode pagar por ela, uma ferramenta que não vai te deixar na mão quando você precisar dela. Acho que isso é absolutamente fantástico, somente isso aí já justifica todo o sucesso do avião. Né? E uma ferramenta que você pode comprar e usar sem maiores preocupações de restrições ou dores de cabeça, justamente porque é um avião que não tem o peso de determinadas posições ou de determinadas visões de mundo. Portanto, o C-390, além de tudo, é uma aeronave, como se poderia dizer, 100% saudável. Né? Ela tem uma sustentabilidade de mercado que poucos aviões vencedores no mundo até hoje puderam apresentar quando se apresentaram para esse mercado. Eu acho que isso é muito importante, é muito significativo. Se hoje a gente está falando, ou ouvindo pelo menos, muito se falar em BRICS, em novos integrantes do BRICS, nisso e aquilo, não sei o quê, é importante a gente saber que no meio de todos esses movimentos e mudanças que estão acontecendo, você tem um produto brasileiro que pode ser vencedor e pode atender as métricas e as réguas de praticamente todos esses potenciais clientes sem nenhum tipo de restrição, e esse avião se chama C-390 Millennium, fabricado pela Embraer, no Brasil, por brasileiros, em Gavião Peixoto, no interior do estado de São Paulo, e eu estive lá. Mais uma vez, como a gente fala aqui no canal Caiafa Master desde a sua criação, nós não ouvimos falar, não foi o tio do vizinho, do amigo, do parente, do tio, do avô, de não sei quem, não sei aonde, não sei quando, que me contou. Nós vamos nos lugares, nós entrevistamos as pessoas, damos vozes aos atores e aos players que fazem esse mercado acontecer. Nós vamos nas fábricas, nós vamos nas unidades militares, nós navegamos, nós voamos, nós embarcamos. Aqui no canal Caiafa Master, você tem informação de qualidade casada com a realidade. Aqui não tem guerreiro de keyboard, aqui não tem guerreiro ideológico, aqui não tem ficar discutindo bobagem de globalismo, ou contra o globalismo, ou isso, ou aquilo, ou não sei. Aqui não tem tempo para isso. Esse canal não é para isso. Esse canal quero saber como está
o programa C390 Milênio da Embraer hoje. Pá! Acabei de dar para vocês. Quero saber como está a linha de produção do Gripen, como é que estão as entregas do Gripen, a produção do Gripen. Pá, tá aqui no canal, vocês já viram. E vem mais coisa por aí. Né? A gente está só no meio do ano. Tem muito mais coisa por aí. Bom, pessoal, a gente está chegando a 1 hora de live. Vamos responder perguntas no chat. Vamos lá. Boa tarde, Caiafa. Parabéns pelas matérias. Infelizmente, por questões orçamentárias, até então teremos o número reduzido de cassete. Conhecimento de todos que a Folha das Forças consome tudo. Olha, o Renato, essa discussão aí, eu penso o seguinte, ela não cabe mais. Tá? Ela não cabe mais, ela já ficou obsoleta. Tanto na forma quanto no objetivo. Pegar uma coisa que não tem nada a ver para tentar bater em outro assunto, que é essa questão de folha salarial das forças, aí vai entrar negócio de viúva, de aposentadoria, de pensão. Essa discussão, para mim, ela é inútil. Desculpa a sinceridade. Ela é inútil. É uma das coisas que atrasa o nosso trabalho. Eu estou aqui discutindo coisa palpável, coisa que traz dinheiro, que gera emprego, que faz a pessoa chegar em casa, abrir a porta da casa dela, olhar para a esposa, olhar para os filhos, ou a mulher chegar em casa, olhar para o marido, olhar para os filhos e falar assim, pô, eu trabalho num lugar muito foda chamado Embraer. E o meu trabalho faz a diferença no Brasil. A gente quer falar aqui sobre isso. Essas cantilenas de pensão, viúva, que o orçamento das forças é só para poder pagar salário, isso não acrescenta nada, isso não modifica nada, isso atende somente àqueles que querem ficar consumindo pejorativos, depreciativos. Sabe, aquele brasileiro que se recusa a enxergar um Brasil que dá certo, um Brasil que produz, um Brasil que trabalha, um Brasil que pensa, um Brasil que é inteligente, um Brasil que é muito foda. Então, desculpa, eu não rendo esse tipo de... Não mais do que o que eu já falei aqui, eu não rendo muito esse tipo de coisa. Existem outros lugares na internet para esse tipo de discussão inútil. Porque, para mim, sinceramente, é inútil. Caiafa, o KC-390 já pode ajudar a combater incêndios? Já existe um plano para essa atividade no Brasil? Existe. Ótima pergunta, Flávio. Na verdade, o KC-390 ele é equipado com um sistema reconfigurável que você pode instalar na aeronave rapidamente. E esse sistema ele transporta retardantes químicos para serem lançados sobre áreas que estejam pegando fogo, em áreas de incêndio. Então você pode lançar ou retardante químico ou você pode lançar água. Né? É um sistema bastante interessante, a recarga dele em solo é bastante rápida, né? E você leva uma quantidade bem interessante de água, uma quantidade boa, ou de retardante químico, e o processo de ejeção desse líquido utiliza dados que são fornecidos pelo sistema de navegação do avião, de modo que o ponto de lançamento faça com que aquele líquido caia somente na área que está sendo combatida, onde está ocorrendo um incêndio, para evitar dispersão e ter máxima eficiência. Então, sim, o KC-390 pode combater incêndios. Me parece que a Força Aérea Brasileira, inclusive, tem 2 ou 3 desses conjuntos para serem utilizados com o KC-390, e anteriormente existia um outro equipamento desse mesmo tipo, mas que era usado nos Hércules. Não sei se existe a possibilidade de reaproveitar esse equipamento que era usado no Hércules no KC-390. Me parece que não. Tá? Mas aí eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto, eu estou chutando. Né? Vamos lá. Boa tarde, Caiafa. O KC-390 poderia ser atualizado em blocos
assim como o F-16, estar sempre em atualização e conseguindo mais clientes, não só é assim que funciona, como eu mostrei isso aqui durante a live. Não sei se você chegou depois que eu mostrei isso, o FAB 2855, que é um dos primeiros KC-390 entregues, ele já voltou para a fábrica depois de alguns anos em operação, né? E já passou por um programa de atualização, justamente para que ele fique totalmente par e passo com o C-390 que sair da linha de produção amanhã para a Hungria, tirando a parte OTAN, obviamente, né? Então, essa atualização em blocos para manter o produto sempre atualizado e manter o interesse dele para a clientela, o C390 faz isso de uma maneira brilhante. Assim como o Gripen também trabalha dessa forma, né? Caiafo Musti não estava indo para a Suécia tratar da venda do C390 quando deu meia volta por causa da crise de Israel, afinal subiu no telhado mesmo a compra? Eita, Suécia, osso duro de roer. Jadson Cabral. Bom, Jadson, primeiro que eu não tenho essa visão dos suecos como osso duro de roer. Eu diria que eles são, junto com os franceses, nossos principais parceiros na área de defesa hoje. Não sei de onde que o pessoal tirou esse ranço contra o sueco, porque a Suécia tem que comprar o KC-390. Meu filho, Jadson, que a Suécia tem que comprar o KC-390, eu, você e todo mundo já sabemos. É o melhor avião. Não tem desculpa. Tá? Mas, por outro lado, lembre-se que essa demanda ela só passou a ser real e está sendo colocada para os suecos devido à entrada da Suécia na OTAN. Até então, segundo o que nós sinais emanados da Suécia, os suecos estavam muito satisfeitos com a fórmula antiga e muito provavelmente iam se contentar em dar mais um tapa nos Hércules que eles tinham por lá e aquela coisa. Então, essa demanda de aeronaves multifuncionais de transporte com capacidade de reabastecimento em voo a jato, mais rápidas, mais capazes, ela surge a partir do momento que você tem um caderno de obrigações entregues pela OTAN para a Suécia. Ó, você tem que fazer isso aqui. É somente a partir deste caderno de obrigações colocadas pela OTAN para a Suécia se tornar integrante da aliança que a Suécia vai subir a pedida dela e, ao subir essa pedida, obviamente, a aeronave para atender o que está sendo pedido é o C-390 Millennium. Como isso está se desenvolvendo, como isso vai acontecer, eu acredito que a gente deva ter uma definição sobre isso no ano de 2025. 2025 é um ano muito importante no programa do Gripen brasileiro, porque é onde a gente deve alcançar, se todas as expectativas forem atingidas, e eu acredito que temos competência para isso, 2025 você deve ter o anúncio do Initial Operational Capabilities, né, as capacidades operacionais iniciais do Gripen, o IOC. Esse é um marco muito importante do programa, e eu acredito que a partir daí a Suécia vai se sentir mais confortável, pelo menos em termos de orçamento interno, em termos de política interna e em termos de necessidades operacionais. Eu acredito que nesse momento a Suécia vai se sentir mais tranquila, mais folgada, mais capacitada para poder atender essa questão da demanda pelo transporte. E muito provavelmente a escolha deve ficar mesmo no C-390, é um mercado que o avião não perde, mas é um mercado que depende ainda de algumas conjunções e injunções para que as aquisições venham a ser definidas. É interessante ver o que isso significará em termos de programa Gripen. Se tem sinergia, eu acredito que tenha. Isso pode agregar muito. No mínimo, é mais um país importantíssimo, integrante da OTAN, que vai adquirir o avião e assim resolver seus problemas de transporte tático e de reabastecimento em voo com uma aeronave moderna, né? Há a possibilidade da FAB e Embraer desenvolver um caça de sexta geração? Genir, o tema hoje é KC-390, mas eu vou te responder essa pergunta. Quando nós estávamos lá em Gavião Peixoto, foi mostrado a gente que a Saab já trabalha no desenvolvimento do que vai ser o avião que vai vir depois do Gripen. Todo fabricante de avião faz isso. A partir do momento que o avião que você projetou começa a ser vendido,
a sua engenharia vai começar a trabalhar no substituto desse avião. Em países que possuem empresas de defesa consolidadas, estabelecidas, a lógica é essa. Exemplo, Estados Unidos, França, Alemanha, Rússia, China, etc. Né? Então, a Saab hoje ela trabalha no programa do Gripen E e do Gripen F, etc. e tudo mais, mas ela também trabalha no estudo e na pesquisa do que vai ser o próximo Gripen, ou um novo avião substituto do Gripen. E o conceito que está muito forte hoje é um Gripen desenvolvido como atualização, que vai agregar mais capacidades de baixa visibilidade, ou seja, mais furtivo, inclusive na sua forma, no seu projeto, e principalmente vai ser uma aeronave que vai atuar dentro do conceito do Loyal Wingman. Então a Saab hoje ela estuda com muito cuidado, com muita atenção, o desenvolvimento de aeronaves baseadas na célula do Gripen, mas sem a célula de sobrevivência do piloto, cockpit, assento ejetável, painel de instrumentos, todas as coisas que justificam o humano dentro da aeronave, elas não existem, elas são removidas. Né? Isso torna esse Loyal Wingman uma aeronave menos dispendiosa, mais fácil de ser produzida, e a ideia é você montar um aparato de defesa onde você teria os Gripens continuamente modernizados e voados por pilotos snipers, controlando, comandando enxames de Loyal Wingmans não tripulados, autônomos, armados com mísseis BVR, Beyond Visual Range, além do alcance visual, do tipo Meteor ou seu sucessor, e assim a Suécia teria condições de montar verdadeiras barreiras aéreas contra um ataque massivo da Rússia ao seu território, com os Loyal Wingmans sendo a primeira linha de enfrentamento, controlados por esses caças Gripens dentro de uma rede, uma nuvem de combate criptografada, protegida contra cyberataques, etc, etc, etc. Né? E assim você teria uma formidável capacidade de combate com esses Loyal Wingmans dispersos por bases automatizadas por toda a Suécia, inclusive sendo capazes de operar em trechos de rodovia especialmente modificados para essa finalidade, e esses Loyal Wingmen autônomos seriam comandados por pilotos Gripen extremamente experientes, com um grande conhecimento da evolução do quadro tático, empregando uma série de táticas de acordo com a necessidade que se apresentar naquele momento, e assim os Loyal Wingmans executariam a parte suja do trabalho, que seria o quê? O combate aéreo, tanto BVR quanto, se necessário, de proximidade, apesar de que dogfights hoje é uma coisa cada vez mais improvável, não é? O combate aéreo à distância com mísseis é a realidade, e isso permitiria à Suécia, por exemplo, diminuir seus custos com poucas bases para aeronaves tripuladas e bases bem menos dispendiosas para receberem e operarem os seus Loyal Wingmans. Considere o seguinte: uma base que só opera Loyal Wingman, ela não precisa de rancho, ela não precisa de depósito disso, de depósito daquilo, ela não precisa de praticamente nada. Por quê? Porque não tem presença humana. A presença humana na base é mínima. É basicamente a infantaria que vai defender a base e que vai ter alto suporte também de material militar robótico para essa defesa, né? Então você vai ter um footprint logístico mínimo, você vai ter pouquíssimas pessoas ali e você pode dispersar pelo país grupos operativos de Loyal Wingmans que vão executar em períodos de paz aquele trabalho massivo, maçante de patrulhamento do espaço aéreo, decolando e pousando continuamente nessas bases dispersas e executando funções automáticas de patrulhamento do espaço aéreo, isso, aquilo e tudo mais. E na evolução por um conflito, esses Loyal Wingmans, além das missões automatizadas que são capazes de cumprir,
eles passam também a operar sendo controlados por caças Gripen tripulados por pilotos sniper bastante experientes e com grande conhecimento da evolução do quadro tático e das estratégias que vão ser empregadas para usar aeronaves de caça tripuladas junto com o Loyal Wingman. Esse é um conceito mundial. Lembrando para os senhores que na Ilha Berlim, esses dias, acabou de ser apresentado o Loyal Wingman da Airbus, inclusive muita gente dizendo que a entrada de ar dele é um xerox da entrada de ar do Boeing X-32, que perdeu para ser o F-35. Né? Enfim, semelhanças à parte, esse mercado para Loyal Wingman está em total efervescência, é o caminho para a maioria dos países. O preço dos exemplares tripulados é cada vez mais proibitivo e faz todo sentido você agregar, junto às aeronaves tripuladas, aeronaves autônomas que fazem amplo emprego de inteligência artificial para operarem as principais missões do dia a dia das forças aéreas, deixando a parte mais específica que exige interpretar e pensar sobre a situação para pilotos experientes tripulando caças Gripen altamente modificados e sofisticados que vão evoluindo ao longo do período de emprego do avião. Essa é a ideia do que existe sendo feito na Suécia hoje, como isso foi mostrado e foi comentado durante a nossa visita. Já surgiram algumas matérias falando sobre isso. É natural que a Suécia estude a evolução do Gripen ou a criação do seu substituto, e isso bate de frente com a crença generalizada de que, ao entrar para a OTAN, a Suécia abandonaria os seus aviões nacionais para se tornar mais uma usuária de F-35. Eu acredito que é justamente o contrário. A Suécia vai bater o pé e vai ser uma das pouquíssimas nações da Aliança Atlântica que vai continuar tendo a capacidade de fabricar aeronaves militares de alta performance para a sua força aérea, independente da padronização da OTAN nessa ou naquela direção. Como a OTAN, enquanto organização, vai tratar isso com a Suécia, são assuntos que envolvem o comando da organização e a alta administração sueca. Pelo pouco que eu conheço dos suecos, eu posso garantir uma coisa para vocês: eles não vão abrir a mão de uma vírgula de tudo que eles já desenvolveram até hoje. Eu não abriria. E eu acho que eles também não vão abrir. Então, num cenário futuro, pode até ser que a FLIVAPNet venha operar o F-35, mas junto com o F-35 vai ter lá o avião sueco. Seja ele o Gripen modernizado, o Gripen NG, o Gripen Stealth, o Gripen G, whatever, o que for. Não seria inteligente da parte dos suecos abrir mão de um legado de 6 ou 7 gerações de aeronaves de caça altamente eficientes para perder essa capacidade em nome de uma aliança. Não vejo eles fazendo isso. Tá? Caiafa acha que algum dia teremos a produção de 18 KC-390 por ano, como foi divulgado? É como eu expliquei aqui. Tá? Vocês leem as coisas e acham que o máximo é que vai ser a regra. Não é isso. A fábrica ela pode chegar até 18 aeronaves por ano? Pode. Tem estrutura para isso lá? Tem. O planejamento da Embraer diz que uma aeronave por mês a gente deve alcançar por volta de 2030. E vou falar para vocês, entregar uma aeronave desse porte, desse tipo de complexidade tecnológica, um avião desse por mês, são pouquíssimos países do mundo que têm peito, coragem e capacidade para fazer isso. Isso não é igual ir na padaria comprar pão. Isso não é igual ir numa concessionária de automóvel comprar um carro. Isso não é você discutindo com o gerente quanto que ele vai te dar de desconto e quanto vai custar o kit conforto. Eu quero tapete, kit conforto e vidro elétrico. Isso é para comprar carro. Avião é outra história. É muito diferente. E as pessoas querem colocar no mesmo nível essas duas coisas. E não são.
E não são, de jeito nenhum. Para você ter uma linha de produção funcionando a pleno, você tem que ter contratos muito bem amarrados com fornecedor de motor, fornecedor de sistema hidráulico, fornecedor de sistema elétrico, fornecedor de aviônica, fornecedor do radar, fornecedor dos motores. Se um desses que eu acabei de citar atrasar, a tua linha de produção já vai dar uma... Entendeu? Isso tem que funcionar muito bem, administrar essa combinação de coisas. O pessoal acha que é só falar, vai lá e faz o avião, e o motor vai aparecer na linha de produção, o radar vai aparecer na linha de produção. Não, gente, não é assim. Quando você fecha um contrato, por exemplo, igual da Coreia do Sul, nesse exato momento, o que o pessoal está fazendo no contrato da Coreia do Sul? Fechando os contratos com os fornecedores para ter os itens necessários para fabricar os aviões da Coreia do Sul. Então, estão sendo negociados os motores, estão sendo negociados os radares. Qual vai ser o radar? Vocês vão usar o mesmo radar que a gente já está usando? Vamos. Ou não, a gente quer um radar um pouco diferente com isso, com isso. Então agora tem que ir lá no fabricante desse radar um pouco diferente. Ó, quanto tempo você entrega? De quanto em quanto tempo você entrega um radar para mim? Eu preciso que esse radar esteja aqui no dia X para me poder colocar ele na linha de produção no dia Y para ele estar montado no avião no dia XY. Aí o cara do radar, não, mas peraí, nessa data eu não consigo entregar, então meu filho eu vou procurar outro fornecedor. Me ajuda aí. Ou você faz do jeito que eu estou precisando, ou eu vou procurar outro. E aí você fica naquela luta. Imagina você conseguir colocar um X e OK em cada uma das coisas que você tem que contratar para você ir fechando os slots na tua linha de produção. Esse avião aqui vai ser o avião da Hungria, esse avião aqui vai ser o avião de Portugal tal, esse avião aqui é o avião da Holanda, esse aqui é o avião da Áustria, esse aqui é o avião da Índia, esse avião aqui é o avião da Arábia Saudita, entendeu? Não é simplesmente faz aí. Não é assim, vou fazer 18 aviões por ano. Meu filho, precisa fazer 18 aviões por ano, você tem que ter um grupo de fornecedor muito foda, todos ganhando dinheiro com o programa e feliz da vida de te atender, porque você tem que, não pode atrasar motor, né? Acho que vocês entenderam. Não é simples assim, vamos fazer 18 aviões por ano. Não é assim não, velho. Tem que ter encomenda, tem que ter fornecedor disponível, tem que ter contrato assinado. A construção desses contratos não é um negócio fácil, é ultra complexo fazer isso. Envolve uma capacidade de gerenciamento comercial e industrial, vocês não fazem ideia. Entendeu? Essa batata, ela é gostosa de ser comida, mas para ser assada, essa batata dá trabalho. Vamos lá. Eu comentei sobre isso aqui. Obrigado, Malheiro. Eu vejo com muita normalidade esse tipo de coisa, tá, gente? O trabalho nosso especializado na área de defesa, ele nos leva a falar com as pessoas que também têm um trabalho com essa mesma qualidade, estão no meio. Eu vou dar um exemplo que não seja eu, para não ficarem falando que eu estou jogando confete em mim. O Paulo Basso, na Tecnologia e Defesa, regularmente ele tem os artigos dele, que são feitos aqui no Brasil, publicados eu esqueço o nome da revista, a revista aqui na Argentina, me fugiu o nome agora, Pucará, e ele também tem regularmente artigos dele publicados em publicações na Europa, por exemplo. Eu vejo isso com absoluta normalidade. O mesmo caso comigo. O profissional especializado, ele tem uma ampla base de contatos de pessoas com as quais ele fala nas três forças, na indústria, nas instituições. Isso é o normal nosso. Não tem nada demais nisso. É legal de você ver o teu nome citado numa CNN, é que pela audiência que a CNN tem,
É legal, algumas pessoas que ainda têm dificuldade de entender o trabalho que a gente faz, elas passam a ver que, enquanto elas mesmas têm dificuldade de entender o trabalho que a gente faz, os profissionais que são desse mercado percebem o nosso trabalho muito bem. Isso aqui, gente, é só contato das últimas duas viagens. Isso aqui são os business cards de pessoas com as quais nós conversamos e iniciamos contatos, ou estendemos ou renovamos contatos nas últimas duas viagens que a gente fez. Para mim é absolutamente natural conversar com o Lorival Santana. Ele é um jornalista, assim como eu. O grande barato é você ver o currículo do Lorival Santana e ver que um cara tão premiado, tão reconhecido internacionalmente quanto ele, tem até hoje, não importa quanto tempo ele já tem de carreira, continua tendo esse cuidado de se acercar de opiniões de especialistas para poder construir aquela notícia, aquela informação que ele está dando. E quando ele tem alguma dúvida, ou quando ele tem algum ponto para debater, que é nessa parte de aviação militar ou na área de defesa, dependendo do sistema, ele me chama no Zap e a gente conversa, normal. E aí, Lorival, beleza? O que você está precisando? Cara, estou escrevendo sobre tal coisa assim, me explica isso. Aí eu expliquei para ele o que é o Mirage 2005 em detalhes. Normal. Faz parte. É assim que a gente funciona, trocando informações entre nós, entre os colegas da área. Essa integração, ela é fundamental. Não existe ninguém que tenha monopólio da informação. Não existe ninguém que é o super, ultra, master, blaster, decano de tal tema, tal assunto. Isso é bobagem. Sempre vai existir alguém que sabe mais que você. Sempre, sempre. Por mais que você persiga o cálice sagrado lá, como é que chamava o negócio, gente? Eu esqueci o nome. Por mais que você... Santo Graal. Por mais que você... por mais que você corra atrás de achar um Santo Graal para dizer que eu tenho a força, igual um He-Man, isso é uma besteira. Sempre vai ter alguém que sabe mais que você. O grande barato é você conversar com as pessoas e buscar essa troca de informação, essa troca de vivências, essa troca de experiências. Isso é que é importante. Eu não consigo me imaginar ficar numa situação onde eu ficaria completamente isolado porque eu sou bom demais para falar com as outras pessoas, porque só eu sei tudo. Isso não existe. Isso não existe. Não só não existe, como se tiver alguém aí e se reconhecendo nisso aí, eu só lamento. Deve ser muito ruim viver assim. Vamos lá. Finlândia e Noruega estão com uma aviação de transporte antiga. Ambos estão com muita grana para gastar com defesa. Não, na verdade, são países que têm orçamentos, no geral, muito robustos, né? Tão bem de caixa. Principalmente a Noruega, né? Tem possibilidade? Tem possibilidade, mas lembre-se que são mercados que são atendidos hoje pela Lockheed Martin com Super Hercules, tá? É uma possibilidade, Alessandro. A Suécia comprar no KC-390 faria todo sentido outros países vizinhos adquirirem um avião e assim você ter uma comunalidade, o que diminuiria mais ainda custos, né? Essa comunalidade hoje, ela existe de alguma forma com o avião que o KC-390 veio para substituir, que é o Hércules. Então, esses países todos têm que tomar essa decisão. Eu vou substituir um Hércules por outro Hércules ou eu vou substituir pelo novo, pelo melhor, pelo mais rápido, mais capaz, mais eficiente, mais tudo. Acho que a escolha é muito óbvia. Quer dizer, nem sempre as coisas são óbvias, mas são óbvias. Não sei se deu para entender. Caiafa fala do acordo da Embraer com a Rheinmetall. Seria um possível acordo para vender KC para a Alemanha ou só centro de manutenção? Bom, vamos lá. Ótima pergunta. New Technology Support. Se você for pegar o centro de formação, o centro de capacitação
da Embraer para o KC390 Millennium, que já existe aqui no Brasil, os simuladores do KC390 são Rheinmetall. Muita gente não sabe disso. Então, quando a Rheinmetall assina um acordo com a Embraer para criar centros de formação do KC390 na Europa e em outros lugares do mundo, não é que a Alemanha vai comprar KC390. Se quiser comprar, a gente vende, não tem problema nenhum. O que tem que ser entendido dessa notícia é que o avião está vendendo tão bem que quem está comprando e quem está vendendo já vislumbrou que só o centro de formação aqui no Brasil já não vai dar conta de atender a demanda. E que existe uma demanda para outros centros de formação do KC390 atachados a os seus mercados de interesse. Então você teria um centro de formação do C390 Millennium Europa que faria a formação dentro de um padrão OTAN, desde o início, desde o primeiro dia que o cara chegou lá. Ok? Teria as mesmas capacidades que o nosso centro de formação tem aqui, mas com as especificidades de ser OTAN. Tá? Da mesma maneira que a Rheinmetall e a Embraer podem meter um centro de formação do C390 Millennium lá na Arábia Saudita, e esse centro na Arábia Saudita vai treinar os pilotos daquela região do mundo, do Golfo Pérsico e região, com todas as especificidades de questão cultural, uma visão de mundo totalmente diferente, até no que se come é diferente, biriri, bororó, e assim você aumenta o teu negócio, você presta o melhor suporte pós-venda para os seus clientes, incluindo a formação, que é um mercado que movimenta bilhões de dólares por ano, e, como eu disse para vocês, os simuladores são da Rheinmetall. Toda a tecnologia da parte de simulação para a formação de novos tripulantes do avião brasileiro, o simulador é feito na Alemanha, é emprego para alemão. Não precisa de comprar o KC-390 para a Alemanha, está ganhando dinheiro com o KC-390. O simulador que é utilizado para treinar novos pilotos no avião é da Rheinmetall. Por isso que a Embraer e a Rheinmetall assinaram esse acordo. Olha, eu vou vender mais avião e a escola que eu tenho hoje não vai dar conta. Vamos fazer mais escola? Ah, vamos. Você vai comprar mais simulador da minha mão? Vou. E fechou. É isso. Caiafa, houve algum avanço de compra do C390 para o mercado civil com os Correios? Olha, eu vou dizer para você a mesma coisa que eu disse quando eu vi essa história pela primeira vez de KC-390 para Correios. Não acredito nisso. Por uma série de motivos. Normalmente, aeronaves militares de transporte, de carga, elas não têm uma transição eficiente para emprego civil. Uma série de motivos. O KC-390 tem tudo para ser uma aeronave que conseguiria ser lucrativa operando com carga comercialmente? Certamente. Mas esse transbordamento de uma aeronave militar para emprego civil, eu vejo com um certo ceticismo, porque já tentaram fazer isso antes e não deu certo. A própria Lockheed Martin já tentou fazer isso, não conseguiu. Existe uma versão do Hércules civil, o L-100, vendeu muito pouco. Tá? E eu acho que o Correio hoje tem que estar mais preocupado em explicar para a sociedade brasileira por que ele teve um prejuízo de não sei quantos bilhões, né? Ao invés de ficar nessa coisa de vou ter um avião brasileiro para transportar minhas encomendas. Seria fantástico, seria. Empregos para brasileiros, encomendas dentro do Brasil, ótimo, seria fantástico. Mas eu tenho um certo ceticismo com relação a isso acontecer, não por parte do avião, que é fantástico, mas por parte dos Correios. Eu acho que o Correios tem outras coisas que ele precisa resolver antes de pensar em ter avião. Aí, a minha opinião pessoal, não necessariamente vocês têm que concordar comigo, mas é como eu vejo.
Caiafa, qual o nível de proteção militar das instalações da Embraer e vão aumentar agora que produz aviões militares de alta qualidade? Olha, essa é uma pergunta recorrente, tá? Ao longo da carreira eu tenho visto essa pergunta com algumas pequenas modificações, ela sempre aparece. Vamos lá. Você não vai colocar baterias antiaéreas ou tropas lá dentro da Embraer. Isso não existe. Ninguém faz isso. Tá? O que acontece é que você tem, obviamente, áreas que são cobertas por determinadas organizações militares e dentro da área onde está a Embraer, certamente é a área de responsabilidade de alguma unidade do Exército Brasileiro. E, em caso de necessidade, em uma possibilidade de um conflito, na existência de um conflito, uma situação aonde fique patente para a inteligência nossa que o inimigo pretende atacar as nossas instalações industriais, aí você vai colocar defesas antiaéreas nesses locais. Isso só acontece em caso de conflito e é uma coisa muito difícil de se fazer. Não é uma coisa assim, colocou, resolveu. Acho que a guerra na Ucrânia está mostrando isso. Você tem drones ucranianos que estão voando aí mais de 1.000 quilômetros, né, para dentro do território russo antes de atingirem alvos. Em nenhum momento esses drones são molestados por defesas antiaéreas, mesmo porque a defesa antiaérea nem sabe que eles estão ali, mesmo com todo o aparato tecnológico, isso e aquilo da mãe Rússia, com os melhores aviões, os melhores radares, o melhor isso e aquilo que a propaganda do Putin quiser colocar na tua cabecinha. Independente disso, ninguém é perfeito, não existe uma cobertura 100% infalível, nem o próprio espaço aéreo americano, que deve ser o espaço aéreo mais vigiado do mundo, consegue fazer essa proteção 100%. A prova disso é que outro dia eles estavam mandando F-22 interceptar balão. A primeira vitória aérea do F-22 é um balão. Então, essa questão da defesa de um lugar, um high value asset, tem todo o desdobramento. Existem estudos para isso? Claro que existem. Em caso de conflito, o que eu tenho que defender? Eu tenho que defender isso, aquilo e tal, não sei o que, para qual unidade que eu tenho para fazer isso? Eu tenho tal e tal unidade. Quanto de equipamento eu tenho e tal? Então divide, vai um tanto para lá, vai um tanto para cá, e isso e aquilo e tudo mais. E lógico, numa escalada de conflito, se você vê que você vai ter necessidade de determinados sistemas, você vai no mercado atrás desses sistemas, ou se a sua base industrial de defesa tiver condições de fabricar, você contrata a fabricação na sua base industrial de defesa. Não me parece que seja o caso no Brasil. É uma área que a gente ainda é muito deficiente, extremamente deficiente. Então, de qualquer maneira, seja lá o que for que a gente puder antepor, vai ser algo que não vai ter a mesma grandiosidade de sistemas de defesa antiaéreo europeus, norte-americanos, russos, chineses ou o que for. Sendo bastante honesto. Seria uma boa, Marcel Montelos Trevisani, seria uma boa usar a plataforma do KC-390 para a patrulha marítima? A Embraer realmente não pensa em armar a aeronave? Marcel, eu acho que você perdeu a FDAI 2024. Não sei qual foi o motivo, mas eu acho que você abriu. Na FDAI 2024, a Embraer anunciou o MPA, o Military Patrol, Maritime Patrol Airborne Airplane, acho que é isso, MPA. É uma versão do KC-390 especializada para missão de esclarecimento marítimo, guerra anti-superfície e guerra anti-submarina. As imagens que foram divulgadas do KC-390 MPA mostram o avião com dois pontos duros nas asas, transportando mísseis anti-superfície, que tanto podem ser o Mansup ER,
quanto pode ser o Harpoon, e o Harpoon, no caso, fornecido pelos norte-americanos. Então, existe a versão de patrulha marítima do KC-390, conceitualmente, existe. Ela vai receber capacidade de transportar armamentos? Sim. A Embraer pensa em armar a nave há muito tempo. Mas há muito tempo. Há muito tempo. O que não vai ter é gunship, KC-390 equipado com canhão, essas bobagens, né? Os malucos falam por aí. Mas você ter uma versão de patrulha marítima e colocar armamento em cabides nas asas, segue a linha do P-8A Poseidon. Aliás, essa oferta dessa aeronave foi feita pela Embraer justamente quando a Boeing abriu a campanha de oferta do P-8A Poseidon para a Força Aérea Brasileira para substituir os P-3AM. Basicamente. Essa foi a grande discussão do mês de abril. Tá? Walter Heinz Fering Jr., não existe isso. Não existe isso. Você pode até colocar algumas unidades militares privilegiadas no centro do território, como a base aérea de Anápolis, no caso do Gripen, porque na tua estratégia nacional de defesa, de lá você maneja teus equipamentos, tuas tropas, tuas forças para as regiões de fronteira. Mas não existe isso de você concentrar a indústria de defesa para o centro do país. Estamos falando da vida das pessoas. As pessoas querem ter sucesso e querem trabalhar onde elas têm sucesso, onde elas trabalham. Você não vai tirar a vida de ninguém, não. Todo mundo vai morar em tal lugar do Brasil. Isso não existe, velho. Eu entendo perfeitamente essa preocupação sobre como nós podemos defender aquilo pouco que nós temos. Isso é perfeitamente compreensível. A sua pergunta, a sua ideia, ela vai de encontro a isso. Mas não existe isso de você concentrar toda a indústria em um só. Aí sim você estaria vulnerável. É justamente o contrário. Quanto mais descentralizado for a sua base industrial de defesa, maior probabilidade ela tem de sobreviver no todo ou em partes. O que nós precisamos no Brasil é de logística, é de infraestrutura. O que nós precisamos no Brasil é de mais ferrovias, principalmente, mais estradas, mais transporte aéreo de carga, mais hidrovias, mais transporte fluvial, principalmente na região amazônica e na região norte. É isso que nós precisamos, e não centralizar tudo em um lugar só. Que aí você vai ser destruído em um lugar só, e aí você não tem mais nada. É justamente o contrário. Tá? Caiafa, boa tarde, boa tarde. Faz mais sentido a aviação de patrulha marítima operada pela Marinha do Brasil ou pela FAB, como é o nosso caso? A Força Aérea Brasileira operar aeronaves de guerra antissubmarina e patrulha marítima e tudo mais é o contrário do normal. Em outros lugares do mundo, esse tipo de capacidade normalmente é operado por marinhas. Por que existe isso aqui no Brasil? Porque quando o Brasil compra o seu primeiro porta-aviões, o Nael Minas Gerais, e manda o navio, que originalmente era inglês, para um estaleiro na Holanda para ser modernizado, receber com voo angulado, novas catapultas para poder operar aeronaves a jato e aquilo tudo mais. Quando o Minas Gerais foi ser modernizado na Holanda, você tem uma disputa aqui no Brasil sobre quem operaria os aviões do porta-aviões. E a Força Aérea Brasileira, recém-criada durante a Segunda Guerra Mundial, entendia que essa missão era dela. Enquanto a Marinha do Brasil, orgulhosa de já ter um porta-aviões, entendia que ela deveria essa capacidade, mas, no entanto, a aviação naval, nesse período, ela estava restringida somente à operação de helicópteros. Né? Então você tem toda uma disputa
entre a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil, que levou a situações absolutamente estúpidas de um atirar no outro. Chegamos a ter situações esdrúxulas de combate aéreo simulados entre aviões da Marinha e da Força Aérea sobre as instalações do CIAN. Enfim, coisas inacreditáveis de uma época onde as tensões e o dedo no gatilho estavam por demais exacerbadas. Essa disputa toda, quando chegou à presidência da República, resultou na seguinte decisão: a Marinha opera helicópteros e a Força Aérea opera aeronaves de asa fixa. Portanto, quem vai operar aeronaves de asa fixa no porta-aviões da Marinha é a Força Aérea. E aí a Força Aérea criou o GAI, o primeiro grupo de aviação embarcada, com os S-2 Trakers, e é isso aí. Então, nós tínhamos uma situação interessantíssima, onde você entrava com o navio e a ala aérea embarcada do navio, quem entrava com ela era a Força Aérea. Ao contrário do resto do mundo. Devido a essas questões que levaram a uma disputa com alguns momentos totalmente idiotas, pelo menos do meu ponto de vista, e eu peço perdão aos veteranos. Talvez a palavra idiota seja um pouco ofensiva, mas qualquer situação onde você tenha militar brasileiro de uniforme atirando em outro militar brasileiro de uniforme, isso para mim é idiotice. Não é para isso que você existe. E isso aconteceu. E teve que ter a intervenção do presidente da República na época para acabar com isso. E a forma que ele encontrou de acabar com isso foi o Castelo Branco, se eu não me engano. A forma que ele encontrou para acabar com isso foi aquela decisão solomônica: a Marinha opera helicóptero, a Força Aérea opera avião, não me encha o meu saco. E isso só foi mudar lá em 1998, quando o Fernando Henrique, o presidente Fernando Henrique, assina um decreto retornando a operação de asas fixas para a Marinha, e a Marinha adquire os A4 do Kuwait e adquire o porta-aviões Foch da Marinha Francesa, e assim a Marinha do Brasil voltou a ter a capacidade de operar asas fixas. Os aviões continuam, estão operando em São Pedro da Aldeia, o porta-aviões já não existe mais, foi afundado ano passado no litoral brasileiro, em algum lugar bastante profundo, e nunca mais será visto. João Ricardo Emir: Caiafa, a Embraer pode fabricar eVTOLs militares no futuro? Com certeza. O mercado para o eVTOL militar ele é gigantesco. Eu vejo o eVTOL como uma plataforma anti-drone, pela agilidade que ele tem, pela adequação que ele tem para operações de curto alcance, defesa de ponto. E eu vejo o eVTOL como um futuro caçador de enxames. Eu vejo o eVTOL equipado com capacidades únicas que permitiriam a ele efetuar o combate anti-drone, desabilitando drones inimigos de forma eletrônica, ou desabilitando drones inimigos também numa combinação de capacidades eletrônicas e capacidades cinéticas, tiro mesmo, né? O eVTOL tem um futuro brilhante pela frente, não só para emprego civil, como para emprego militar. E pelo menos a gente tem a certeza de que o Brasil faz parte desse jogo. Na verdade, está liderando esse jogo com a IVE, com a Embraer-X. É um dos projetos que está mais bem posicionado e mais bem hoje adiantado no seu desenvolvimento. O primeiro protótipo já está sendo fabricado aqui no Brasil. O primeiro voo desse eVTOL revolucionário para o mercado mundial vai acontecer aqui no Brasil. E São José dos Campos, mais uma vez, vai confirmar o seu título de a cidade mais tecnológica da América Latina e de um dos maiores polos de desenvolvimento de novas tecnologias aeroespaciais do mundo. Então, eu tenho certeza absoluta que o eVTOL é um produto militar plenamente viável para uma série de missões, inclusive antidrone.
Vamos pegar mais uma pergunta aqui, galera. Caiafa, o governo anterior comprou 4 gripes para fechar 40 unidades. Está confirmado? Não é que fechou compra de 4 gripes. Você tem no contrato, são 36 aviões, e o comprador ele pode fazer modificações no contrato para acrescentar mais aviões até um percentual de X%. O que foi feito foi essa opção dentro do contrato, dessa previsão, elevando de 36 para 40 aeronaves. Tá? Mas eu quero crer, você quer acreditar, todo mundo quer acreditar, todo mundo deseja, todo mundo pede, todo mundo clama por um segundo lote. Nós precisamos de um segundo lote de Gripen. Você não constrói toda aquela capacidade que está ali em Gavião Peixoto para lidar com somente 15 aviões fabricados no Brasil. Da mesma maneira que você não constrói uma potência como a ICN, a Itaguaí Construções Navais, lá em Itaguaí, só para fabricar só 4 submarinos dieselétricos e meramente um submarino de propulsão nuclear. Cabe mais coisa ali. Assim como cabe mais coisa no Gripen. Somente 36 ou 40 aviões é muito pouco para um país do tamanho do Brasil. Então, eu quero acreditar, todos nós queremos acreditar, digo-vos e repito-vos mais uma vez, que nós teremos um segundo lote de Gripens. Isso é constantemente falado na indústria, para os políticos, para os implicados no pensamento da defesa do Brasil. Nós precisamos de mais Gripens. Nós precisamos de um segundo lote. E por que não um terceiro? E esse terceiro já pode ser um avião bem diferente do avião do primeiro. Whatever. Né? Para fechar, galera. Obrigado pelo superchat, Matheus. Fala, Caiafa, o que você acha que acontecerá com o Gripen 00 depois da fase de testes? Continuará com a Embraer, como Caixa 390 para divulgação, ou vai ser atualizado e ir para a FAB? Não, isso está no contrato, né? Depois que acabar o desenvolvimento do avião, esse avião, para você ter ideia, nós visitamos o hangar do Gripen Flight Test Center com ele lá. Ele está passando por uma manutenção de 200 horas de voo, tá? O 4100 ele tem cerca de 400 antenas instalados nele para fazer telemetria e analisar uma série de coisas. Então ele é uma bancada de teste voadora. Ele é um avião que não tem a mesma configuração dos aviões de produção. Ele é literalmente um instrumento de teste voador. E, óbvio, depois que tudo isso for concluído, esse avião vai entrar na linha de produção, vai receber todas as atualizações e vai ser entregue para a FAB já completamente revertido para a versão operacional. Está no contrato. Obrigado pelo superchat, meu velho. Outro superchat do Carlos Roberto. Muito obrigado, Carlos Roberto. Qual a dificuldade de se fazer uma engenharia reversa em algum produto militar? Por exemplo, Brasil comprar um míssil Tomahawk, não pode estudá-lo. Carlos Roberto, desonestidade costuma ser punida com uma série de processos. É o que eu posso te dizer. Intelectual, processos industriais e outras coisas, não são copiados assim, eu consegui um Tomahawk, agora eu vou fazer um igual. Primeiro que não é assim. Tá? Você tem diversos desafios aí somente para propulsão, e você teria que replicar toda uma capacidade industrial para fazer isso aqui no Brasil, que ainda é incipiente, ainda está no começo. A gente tem a Turbo Machine, a gente tem... meu Deus, esqueci o nome da empresa. Eu fiz uma live com eles, esqueci o nome da empresa. Caiafa, tá demais. Enfim, a gente tem algumas empresas que estão ainda na infância do desenvolvimento de motores. Não é assim que você vai chegando e vai copiando. Tem questão aí que envolve metalurgia
materiais avançados, ligas metálicas, às quais você não tem acesso aqui no Brasil, e você teria que desenvolver essa capacidade no Brasil. Não vou nem falar da parte do Tercom, sistema de navegação desenvolvido para o Tomahawk, enfim, não é assim que funciona. Não é só questão de dificuldade de fazer engenharia reversa. Você é honesto ou o quê? Vale tudo agora. Vamos virar um Irã, vamos virar uma China, vamos copiar produto dos outros na cara dura, não vamos respeitar nenhum tipo de acordo internacional, vamos nos tornar um país pária, vamos queimar o nosso filme de com força, tô nem aí. Acho que aqui os meios não justificam o fim. Tem que ter uma certa honestidade de princípio aí. Acho mais correto a gente desenvolver. Se você tiver que queimar etapas desse desenvolvimento, faça parcerias. Igual o Brasil, para ter uma capacidade supersônica, fez uma parceria com a Suécia e queimou várias etapas, e hoje nós temos uma linha de produção supersônica no Brasil. Mas feito da maneira correta, da maneira honesta, da maneira como deve ser. Não é simplesmente, vou copiar isso aqui que se dane. Tentamos fazer isso na década de 70 e nos anos 80 com os mísseis Roland. Resultado disso, todos os fornecedores de mísseis se retraíram e o exército brasileiro ficou sem ter nenhum tipo de míssil durante muito tempo por causa disso. Porque não era confiável. E lógico que nós quebramos a cara e não conseguimos fazer engenharia reversa do Roland, coisa nenhuma. Tem que ter uma honestidade de princípio, velho. Partir de uma ideia, isso vai ser bom pra gente, mas como uma desonestidade, não. Não. Não tem honra nisso. Não tá certo isso. Enfim, aí já é o Caiafa falar. Sim, compras de governo a governo normalmente tem uma tramitação menos demorada. Justamente porque os dois governos concordam em fazer aquele negócio. É mais ou menos assim. Tá? Pessoal, a gente está chegando em 2 horas de live, uma live que deveria ter 1 hora está tendo 2. Acho que nessa primeira parte da live a gente conseguiu trazer novas e importantes atualizações sobre o programa do KC-390. Deu para vocês visualizarem aí como está a linha de produção, como é a linha de produção do KC-390. E na segunda parte da live a gente conseguiu comentar não só os assuntos sobre o KC-390, como também assuntos e dúvidas relacionadas ao programa Gripen e outras que surgiram. Queria agradecer pelo excelente nível das perguntas, uma participação muito eficiente, muito eficaz hoje aqui na live. Tivemos um pico aí com mais de 400 pessoas nos assistindo simultaneamente. Agradecer a excelente audiência, considerando que estamos numa segunda-feira às 4 horas da tarde. Tivemos que fazer a live nesse horário, estou com alguns compromissos que me impossibilitariam fazer à noite. Essa live deveria ter sido feita no sábado, mas a quantidade de material que eu tinha para processar, para trabalhar, para colocar no ar, para mandar para a IFADEFES, para atender outros clientes estrangeiros, tomou bastante tempo. Então a gente teve que fazer uma certa priorização das atividades, mas está aí para vocês, em detalhes, uma atualização completa do programa do C390 Millennium ou o nosso KC-390. Agradecer a participação dos senhores e senhoras aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha, clique aqui embaixo, dê o seu like, dê o seu joinha para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Vamos ajudar o YouTube a nos ajudar. Não é? Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, meu filho? Para se inscrever aqui no canal Caiafa Master, inscreva-se, tem um lugarzinho aqui embaixo para você se inscrever. Se inscreva aí no canal, ok? E fiquem ligados que a gente volta amanhã com outra live, um tema surpresa para vocês. Muita coisa acontecendo, como eu tenho dito. E eu queria terminar a live aqui, mais uma vez agradecendo a toda a equipe da SAAB do Brasil, dos seus executivos nos postos mais altos até o mais simples atendente,
Realmente é um time, realmente são pessoas comprometidas com o resultado daquilo que estão fazendo. Agradecer também a Embraer, que vai pelo mesmo caminho, são pessoas extremamente comprometidas com os resultados. Essas duas empresas nos proporcionaram uma visita, um press tour, um press trip extremamente proveitoso, com muitas informações importantes que nós estamos trazendo aqui para a nossa audiência. Então, obrigado à Embraer, obrigado à Saab, obrigado a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o sucesso desse press tour, desse press trip. E é isso, galera. Aqui você tem a informação real do mundo real, na hora que está acontecendo, dito e mostrado por aqueles que fazem a coisa acontecer. Obrigado a todos, eu sou o jornalista Roberto Caiafa, falando diretamente de Belo Horizonte. Vamos manter elevado o nível do debate do assunto defesa, para isso nós estamos aqui, muito obrigado. Mais uma, boa tarde a todos.